Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 24 de junho, segunda-feira. Estamos lendo aqui Carta aos Hebreus, capítulo 6, o verso 19. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu. É muito interessante esse capítulo, porque, aliás, antes de falar do contexto, esse foi um dos assuntos na escola dominical que falava sobre a bendita esperança, isso no dia de ontem, de manhã, e que é uma marca do cristão. Então lá foi discutido o que é esperança e o que é esperança na perspectiva cristã e, enfim, as implicações disso. E esse capítulo, esse verso precisamente foi mencionado pelo comentarista da lição. E ele foi muito bem escolhido porque realmente fala desse anseio por algo que está por vir. No mundo se diz anseio por dias melhores. Esperança é isso, em resumo. Mas a nossa esperança é Jesus, né? Na concretude das coisas que ele já fez lá na cruz do Calvário, que ele tem feito nos nossos dias, porque vivemos numa experiência de comunhão com Jesus, de respostas de oração, porque Deus é bom e nos ouve, e aquilo que ele fará, que são as promessas da sua palavra. Então, quando falamos de esperança, apesar de olharmos os sofrimentos e as dificuldades ao nosso redor e às vezes também nos alcança, porque estamos inseridos num mundo de sofrimentos, a gente pode pensar em dias melhores no sentido da concretude das promessas, de como essas promessas terão fiel cumprimento, de como Deus fará, como Cristo vai ressuscitar a todos nós lá adiante. Deus fará um novo céu, uma nova terra, trará juízo sobre toda essa instância de coisas. Então, o capítulo, o autor da carta aos Hebreus, eu estou aqui com a Bíblia aberta só para tentar recordar esse discurso. Então, ele está propondo uma fé mais amadurecida, aquela que se ocupa de assuntos mais profundos do Evangelho. Ele considera, né, que tem que caminhar rumo a essa maturidade. Então, quando ele fala de arrependimento e batismo, ressurreição dos mortos, ele tem uma lista, juízo eterno, ele tem uma pequena lista que ele considera assuntos basilares, né? Coisas simples. Então ele está falando para a gente avançar, para a gente ir adiante, né? Ou seja, mergulhar, e ele faz isso no discurso desta carta, né? Ele vai fazendo isso, ele vai entrando em assuntos pouco falado, né? E você tem lá capítulo 11, a galeria dos heróis da fé e outros assuntos mais profundos. Ele faz uma grande recomendação contra a apostasia, né? Ou o ato de rejeitar a fé ou abandonar a fé. E ele nos recorda do efeito da palavra, dos benefícios da palavra na nossa vida e de como isso nos iluminou, a ponto que a partir lá do verso 9, ele começa a nos orientar que a gente tem que viver de acordo com essa palavra em nós, de acordo com essa iluminação espiritual, porque a gente foi beneficiado com muitas bênçãos da salvação ou decorrentes da salvação. Ele vem argumentando, olha gente, vocês não fiquem negligentes, isso em relação à fé,
mas vocês imitem aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, ou seja, longo ânimo, perseverança, os que ficaram firmes, né, recebem a herança prometida. E quando ele fala disso, vocês fiquem firmes, imita quem ficou firme, seguro no seu lugar e alcançou promessa. Ele cita Abraão, quando ele diz, quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. Então Deus disse, eu vou abençoar, eu te abençoarei, farei numerosos os teus descendentes. Aí você lembra lá de Gênesis 12, todas aquelas promessas que Deus fez a Abraão. E Deus disse, olha, é impossível que eu não abençoe, eu vou abençoar. Então eu estou fazendo essa promessa a você, Abraão. E como não tem ninguém maior do que eu, né, que vá validar a minha palavra, então eu juro por mim mesmo. E aí o autor está dizendo para nós que, falando a respeito da promessa e da imutabilidade de Deus, ou seja, que Deus prometeu e nada, absolutamente nada vai mudar o propósito de Deus, a promessa de Deus feita a Abraão. É por isso, não é esse o nosso assunto, é por isso que Israel jamais será destruído. Não importa o momento que esteja vivendo, se está agindo bem, agindo mal, se é odiado, se é aplaudido, não importa. Não importa se já esteve à beira de uma total destruição, como foi o Holocausto, mas Deus reservou para si um remanescente. Ao longo de toda a história sempre teve um remanescente, de maneira que esse povo não pode ser destruído, porque tudo que Deus prometeu terá fiel cumprimento. Se Israel desaparecesse do mapa, Deus é mentiroso, a palavra de Deus é mentirosa, vamos cada um cuidar da sua vida, porque tudo isso aqui não passa de uma grande mentira. Mas tudo terá fiel cumprimento, porque Deus não só prometeu, e isso já seria suficiente, mas ele jurou por si mesmo que era assim. Então, o autor está dizendo, eu vou ler o verso 18, o verso anterior aqui. Para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Quais foram as duas afirmações? Eu já disse. A promessa propriamente dita e o juramento que Deus fez por si mesmo, ou em si mesmo, ou para si mesmo, né? É impossível que Deus minta, porque a mentira tem pai e não é Deus. Jesus diz que é o diabo que mente desde o princípio. Então, o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo? Gente, continua na caminhada, vamos amadurecer em assuntos mais profundos, não vamos ser negligentes com relação à fé, porque é possível ter esperança nas promessas de Deus. Olha lá o exemplo de Abraão, olha lá o tipo de promessa que Deus fez a Abraão, olha para o caráter de Deus, olha para a promessa e imutabilidade de Deus, e pensando tudo isso, você pode ter esperança. Aí ele compara a esperança de dias melhores, e no nosso caso, esperança do cumprimento dessas promessas, de quando estaremos com Deus, né? Livres do pecado, livres de tudo o que é sofrimento, tudo que é perigo para a nossa salvação. Então ele diz, essa esperança, qualificando agora a esperança que nós temos, que tem uma base firme, imutável, porque Deus não mente. Então ele diz, essa esperança para nós como âncora da alma. Então, alma aqui, se alguém quiser dizer sentimento, pode ser. Alma sou eu, alma é você, né?
Qual a âncora? Âncora é aquele objeto, instrumento, sei lá, da navegação, que as embarcações, os navios, quando aportados ou no porto, lançam para o fundo das águas, de forma que, se houver vento ou tempestade, o navio está estabilizado, ele não vai sair por aí. Não vai, por quê? Porque a âncora está trazendo para todo o navio uma estabilidade. A esperança nas promessas de Deus e no cumprimento fiel das promessas é para nós algo estável. Pode vir chuva, pode vir vento, mas a gente vai estar estabilizado nestas promessas e a esperança não nos é roubada. A fé pode ser amadurecida, a carreira continua. Não precisamos ser negligentes, não precisamos afrouxar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. De maneira que a gente fica, enquanto alma, né? Quanto pessoa, estabilizado, né? Deus te abençoe a pensar nestas coisas. Tem a segunda parte, mas fica para um outro dia, para eu não falar muito. Mas Deus te abençoe a pensar que o nosso Deus, além de ter, por intermédio de Jesus, realizado por nós tudo isso, ainda nos dá uma segurança, a ponto da gente ter um outro olhar e uma outra segurança em relação aos sofrimentos desta vida, em relação ao curso de todas as coisas, porque o nosso olhar, a nossa consciência, a nossa esperança está estabilizada e o nosso olhar está lá para o futuro, na esperança de Cristo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti. Obrigado por mais um dia. Eu rogo a Tua bênção e o Teu favor a todos os meus irmãos. Que a Tua misericórdia se manifeste na vida de meus irmãos. Que a Tua palavra seja de vida para cada um deles. Eu oro no nome de Jesus. Amém.